Eu gosto de fazer multitarefa, sei fazer multitarefa, sei usar a tecnologia, isso acaba voltando. Então, isso é bacana. É uma recomendação que eu dou para as pessoas. Não dá para viver no mundo analógico mais. O seu business tem que existir aqui, tem que existir no celular, você tem que saber usar bem o celular. Esse negócio de que eu não sei fazer, não sei editar vídeo, não sei fazer... Cara, é super fácil, nunca teve tanto conteúdo grátis igual tem agora. Vocês conseguem rapidamente fazer tutorial e pegar as coisas. E isso vai te diferenciar para frente, isso vai diferenciar para as coisas, né? Ti, 3 lições que você tirou na pandemia, assim, porque você mesmo acabou de compartilhar com a gente, né? Você sempre esteve à frente, eu vejo você como um passo na frente, uma pessoa super antenada, que já estava presente no digital. Mas o que você teve aí que... Com certeza você teve que se adaptar e fazer alguma mudança, mas 3 lições que você tirou, assim, desse momento desafiador que a gente viveu e está vivendo ainda, né? Legal. Bom, acho que a primeira é adoção digital, não é transformação digital, é adoção. Porque se você não tinha se transformado antes, você teve que adotar da noite para o dia, o seu negócio fechou. Então, primeiro ensinamento de todos os presidentes que eu conversei, eu mesmo, o seu business tem que ser digital. Não quer dizer que a entrega é digital. Porque tem gente que me escuta e fala o seguinte: nossa, Thiago, mas eu vendo copo. Como é que eu vou digitalizar um copo? Não, tudo bem, mas o teu canal de venda vai ter que ser digital também. Não quer dizer que para o resto da vida só o digital vai ser isso, mas você vai ter que ter essa adoção digital. Um segundo movimento é o seguinte, que o americano fala bastante, que é verdade. Cash is the new king, né? Dinheiro é o novo rei. O que quer dizer com isso, pessoal? As empresas têm que olhar de maneira mais para caixa. As empresas têm que olhar de maneira mais estratégica para fluxo de caixa. O brasileiro está mal acostumado com caixa. Quando você pega uma crise igual essa, que cortou a receita de muita gente por 2, 3 meses, as pessoas esqueceram que você tem que ter um planejamento de caixa para 2, 3 meses. O brasileiro não tem. Então, esse é um ensinamento forte. Está sofrendo menos quem tinha melhor gestão de fluxo de caixa. Até mais do que resultado positivo, tá? Olha o que eu estou falando. Até mais do que resultado positivo. Tinha gente que perdia dinheiro e vai sair mais forte da pandemia do que alguns que ganhavam dinheiro. Mas tinha aqueles que ganhavam dinheiro de curto prazo, com fluxo de caixa de curto prazo, altamente dependente de rotatividade. Enquanto aqueles que tinham um fluxo de caixa mais longo e que não tinha essa rotatividade de curto prazo, vão sair mais fortes. Então, esse é um segundo ensinamento. Gestão de caixa. Brasileiro é horrível. A gente recorre a banco para gestão de caixa. Brasileiro, ele empreende com capital de giro de banco, que não é, a gente sabe, né, das melhores formas. Mas, de qualquer forma, isso aí é um ensinamento que vem da pandemia. E terceiro, que é o seguinte, cara, pessoas. Pessoas, pessoas, pessoas. Paty, se na tua primeira pauta não estão as pessoas, tá errado. Você quer ver uma coisa que eu acho super interessante? Eu criei um conceito na minha cabeça que é o seguinte: essa crise vai deixar gestores, não chefes. Porque aquele chefe que controlava o horário de entrada e saída, ele perdeu esse controle. Aquele chefe que controlava a roupa que a pessoa trabalhar, ele perdeu esse controle. Aquele chefe que controlava itens que não eram performance, ele perdeu esse controle. Ele foi forçado na pandemia a se transformar em um gestor, alguém que gerencia por KPI, por indicadores de performance, aquele que tenha preocupação com a saúde das pessoas, com o bem-estar das pessoas, com o equilíbrio, etc. Então, esse ensinamento também eu acho que vai ficar. Agora, não quer dizer que todo mundo virou bom gestor, tá? As pessoas vão sair gestores. Bom gestor vai depender muito de como cada um tá usando a pandemia para se melhorar. Eu coloquei para mim mesmo que eu quero sair todos os dias 1% melhor do que ontem. Então, quero aprender uma coisa nova. Então, por exemplo, eu estava fazendo uma live aqui com o Marcelo Nóbrega, do Você Está Contratado, e estava dando dicas para que as pessoas sejam contratadas durante a pandemia. E a gente viu que o reality dele está recolocando pessoas durante a pandemia. Uau, que legal. Tem tanta gente reclamando que, mas agora não tem emprego. Então eu vou esperar passar. E tem muita gente também que está buscando, né? Que precisa colocar alguma coisa diferente, como você falou, aprender ou contratar alguém para cuidar do digital. Então, tem gente contratando também, não tem, Ti? Tem. Você tem que procurar, gente, quem está capitalizado. Tem muita gente. Vocês já ouviram falar da economia do rouba-monte? Vou entregar a idade aqui. Rouba-monte era um joguinho de baralho, acho que a Paty lembra. A gente brincava de roubar um monte de quem estava jogando na mesa. A criançada hoje não joga baralho. Então, joga Fortnite. Não, a criançada nem sabe, né? O que tipo de baralho. Mas rouba-monte é a economia do rouba-monte. O dinheiro, ele move de mão, ele não desaparece. O que acontece na crise? O dinheiro move de mão.
Então, você tem que saber em qual mão está e você tem que resolver algum problema, endereçar alguma dor daquela pessoa que está capitalizada, daquela empresa que está capitalizada. E A aí você Amazon, vai buscar. quantas vagas a Amazon abriu, tio? Eu não lembro agora de Não, eu cabeça. sei, mas milhares O de vagas. absurdo que eles estão contratando de gente no mundo é surreal, né? Exato. Então, assim, quando você cria esse conceito da economia do rouba-monte, você com certeza começa a pensar de maneira diferente. Outra coisa, pessoal, não transformem o seu currículo, vou parafrasear meu amigo Marcelo, num spam. Pegar currículo e sair disparando currículo é a forma mais errada de arrumar emprego. Porque você devia prospectar uma vaga de trabalho igual você prospecta um cliente, fazendo análise das necessidades, com quem que você deve falar, quem são os tomadores de decisão, pedir para alguém te referenciar, fazer uma abordagem mais quente, não ir direto ao ponto. Tem uma série de metodologias de venda, de comunicação, os cursos da parte são bem legais para isso, para que você arrume efetivamente um trabalho, não um emprego. Né? Tipo, algo que você faça, que você produza, não simplesmente alguém que vai pagar a sua conta no final do mês. Porque, infelizmente, o brasileiro ainda procura emprego. A gente ainda procura, né? O brasileiro tende a procurar só o CLT. O brasileiro tem... Gente, agora na época de crise, foi igualzinho em 2014, 15, 16, na crise. Agora é a hora de quem está parado empreender. Não quer dizer que tem que inventar uma startup. O brasileiro confunde empreendedorismo com startup. Não é. Empreender muitas vezes é fazer o mesmo. Eu vi um depoimento aqui, nem lembro se foi do Geraldo Rufino, mas acho que foi. Ele compartilhou um vídeo lá que dava dicas de como você ganhar R$ 50 por dia no Rio de Janeiro vendendo água. Água. Gente, compra água no depósito A1, levava em Copacabana, vendia tanto, voltava, comprava mais tanto, água. R$ 50 por dia, no final do mês ele fazia 2, 3 mil reais. Isso é muito, são 3 salários mínimos. Então, assim, tem muita oportunidade. Eu acho que tem que saber quem está capitalizado e entender as dores e saber como resolver. E entender se você tem as competências para isso, se você tem as habilidades para isso, né? É muito difícil fazer autocrítica, pessoal. É muito difícil. Minha sugestão, pega um amiguinho, manda um currículo e fala assim, cara, me faz uma super autocrítica em cima desse currículo, né? Tipo, critica ele para mim. Vê se o seu currículo te vende. Se o teu currículo ele se diferencia do resto. Se ele for igual a todos os outros, você tem a mesma chance que todos os outros. Então tem que buscar se diferenciar. Então é muito disso. Eu acho que os ensinamentos são pessoas, a forma como a gente contrata, a forma como a gente gerencia, cash, caixa. O brasileiro tem que aprender a fazer gestão de caixa e adoção digital. Você tem que estar presente no mundo digital. Você pode vender pastel. Mas eu fui comprar um pastel esses dias com distanciamento social e o cardápio era um QR Code para você não ter que encostar no menu de todo mundo. Não interessa, está vendendo pastel, mas ele está digitalizando a experiência dele. É isso que a gente precisa fazer. Não é mais uma opção, né? Não dá mais para você querer. Acho que antes já não era, agora então, é o que você falou, não tem mais escolha, né? Tem que estar presente. Estratégias. Você falou com tanta gente, você, né, à frente da Regus, da Spaces, também tem as suas estratégias. Qual estratégia que você tem ouvido assim para retomar os negócios para você que mais faz sentido? Assim? Eu acho que, voltando só um pouquinho, muitos negócios não pararam. Né? Eles diminuíram o volume. Então, a volta é mais uma retomada, na verdade, acelerada, né, no volume, mas, de novo, muitos business estão a pleno vapor. O que eu acho? Eu acho que acabou a estratégia de longo prazo. Entendeu? Aquela época, você fez MBA também, né, Paty? A gente fazia MBA com um business plan de 5 anos. Esquece. Isso não existe mais. Entendeu? Outra coisa, não teve nenhuma MBA que preparou a gente para uma pandemia. Não existe. Nenhuma, né? nada. Então, quem tá em cargo de gestão hoje está tendo a melhor MBA possível, né? Que é a MBA da dor, que é você sofrer com algo, você tem que resolver esse tipo de problema, te ensina, isso traz sabedoria. Então, minha sugestão, estratégia de curto prazo, trimestre por trimestre, metas claras e objetivos aonde você quer chegar, sem olhar a pandemia como um impacto, tentando ver qual é a oportunidade da crise. Né? Thiago, mas meu business é diferente. Puta, eu mexo com alimentação, tá parado por causa da pandemia. Eu até entendo quando o seu business teve um impedimento legal de funcionar, certo?
e você talvez está voltando. Sim, mas como vai ser a sua volta? Né? Como você quer agregar valor para esse cliente de novo? O consumo vai ser o mesmo? Você já mapeou a jornada do seu cliente para ver se a jornada dele mudou? Entendeu? Eu fiz uma live esses dias, foi super interessante, com artigos esportivos. E eu não sei se você sabia, mas está totalmente em falta, Paty, peso de musculação, halter. Eu imagino depois você não compra. Quanto que você ia imaginar que ferro, que é um minério dos mais antigos que a gente conhece, que o ser humano manipula, ia estar em falta no mercado? Entendeu? Então, qualquer pessoa que tiver hoje um ferro velho e aprender a derreter ferro e fazer peso, consegue vender na web, porque não tem. Os que tem estão custando uma fortuna. Porque da noite para o dia, o hábito de se exercitar em casa passou a ser algo visto com bons olhos. Então, começou a tracionar. Então, eu acho que assim, para fechar a tua pergunta, estratégia, curto prazo. Não adianta fazer estratégia de longo prazo agora. Segundo, pense sempre na jornada do teu cliente. Entra no sapato do cliente. Não pensa com cabeça de empresa. A gente tende a achar que o cliente vai se adaptar ao nosso produto e não o reverso, né? Ao contrário, é o nosso produto que tem que se encaixar na cabeça do cliente, né? Então, assim, você tem que olhar o que o cliente está fazendo e ver se o seu produto tem um fit. É super simples assim. Uma outra coisa também que eu acho que só para encerrar esse conceito de estratégia agora. Pensa, tenta abster da crise para traçar uma estratégia e pensa que você é um business que está crescendo. Então, por exemplo, tem muita gente que vai estar sofrendo. Eu faturava 100, agora estou faturando 30. Puta, eu quero voltar para o 100. Não. Pensa que você é um business que está com 30. Aonde você quer chegar agora? É 50? Então vamos para os 50. Comemora, gente. Comemora chegar nos 50. Tem muita gente que quebrou. Tem muita gente que do 100 foi para o 0. Tem muita gente que do 100 foi para o menos 20. Entendeu? Então, assim, fazer planos e estratégias agora, não faça isso com futurismo. Tem muito empreendedor de palco, né, Paty? Que futurismo, todo mundo com bola de cristal aí. Mas a verdade é que é difícil dizer como é que vai ser amanhã. É difícil dizer quanto tempo vai durar o impacto. É difícil dizer o tamanho do impacto. Eu entrevistei uns 3, 4 presidentes diferentes de empresa do mesmo mercado, né? Comércio eletrônico. Uhum. Uns falavam 21, uns 20, os outros agora, outros falavam 22. Então, assim... Ninguém sabe, né? Mesmo entre os principais players tem uma dúvida. Por quê? Mais uma vez, é a primeira vez ever que a gente tem uma crise centrada no ser humano e no mundo inteiro e que impacta todo mundo. Eu estava conversando esses dias com a minha esposa, que faz um trabalho muito bonito à frente de ajudar mulheres que estão passando jornada de separação e tudo mais. E nessa época de pandemia, está tendo muito é um tema bastante latente, com a violência doméstica e tudo mais. E a gente estava conversando sobre índices e números do passado e as pessoas tomando decisão em cima disso. A gente, pera, né? Eu preciso ver como que vai ser o amanhã. Eu preciso ver o que efetivamente vai ser esse novo normal, para antes de eu tomar decisão. Por exemplo, você quer ver um dado interessante? Muita gente pergunta no mercado imobiliário, fala assim, nossa, Tiago, o que vai acontecer com o mercado imobiliário? Eu falo assim, cara, não faço a menor ideia. Se eu soubesse, eu estava comprando ações das empresas que eu acho que não está dando melhor, entendeu? Agora, eu sei tendência a ser mais flexível, tendência a você não ter a mesma atração por produtos que não sejam interessantes, como comprar metro quadrado vazio, etc. Você não querer investir, provavelmente ter um impacto de margem durante esse período. Semana passada eu fiz uma live super legal com a Verity lá no LinkedIn, a gente falou de transformação digital, falamos de tendência, tecnologias, realidade virtual. Então tem coisas que você sabe, isso é a tendência, tá todo mundo indo para lá. Mas não dá para assinar embaixo e falar o seguinte, olha, aposta nesse mercado que ele vai crescer 22% até dezembro, e é isso que eu quero no meu mercado, no meu plano estratégico, porque não dá. Infelizmente, Chief Guru Officer não existe, né? Guru de escritório não existe. Eu fiz uma live uma entrevista com a Luísa Trajano, e ela falou, a verdade é que ninguém sabe de nada. Tem pessoas, como você falou, acho que a gente tem algumas tendências, mas assim, falar uma coisa concreta, né? Se a gente fala, vai acontecer isso, nenhuma área tem muita certeza, né? Então é isso, a gente tem que se preparar, tem que focar na metade do copo cheio, olhar as oportunidades, como você mesmo falou aqui. Acho que isso é uma coisa muito importante. Não ficar olhando no que está errado, no que não vai dar certo, e sim nas coisas que podem acontecer. Tem um amigo que eu achei tão legal, ele tem academia, né? E aí o que aconteceu? Da noite pro dia o negócio dele, a academia não pode, né? Não pode mais abrir. O que ele fez, X? Os clientes começaram a pedir equipamento. Olha,
putz, eu quero malhar em casa. Ele simplesmente alugou todos os equipamentos, todos. Simples. Alugou para todo mundo. Então, quer dizer, ele podia ter falado, não, meu negócio, né, não vai ser como estava antes, mas agora ele está com tudo alugado. Porque as pessoas querem fazer exercício em casa. Então, olha só como também depende, não é o que acontece, mas é muito como a gente enxerga, né, o que está acontecendo, né? E cada um vai fazer diferente. Você pega, por exemplo, eu acho que alguns hábitos de consumo, sim, podem mudar. Não quer dizer que eles vão desaparecer. Por exemplo, o ser humano nunca vai deixar de comer, pessoal. Então, eu não acho que o business de alimentação está em risco qualquer. Aqueles que tinham caixa mal gerenciado ou caixa de curto prazo, como eu dizia antes, estavam em risco. Mas aqueles que acreditam no produto, tem um produto diferente. Por exemplo, eu não sei se vocês viram, eu aprendi isso com a Rivica esses dias, aquela DJ que eu comentei com vocês de 12 anos, que os produtos veganos nunca tiveram tanto em alta, porque de repente as pessoas começaram a olhar e falar, nossa, eu estou em casa, estou cuidando da minha saúde, que tal cuidar da minha saúde de uma outra forma também? E começaram a olhar para produtos naturais, orgânicos, veganos, de maneira diferente. Então, assim, então não é porque todo o mercado de alimentação sofreu um impacto que do lado de cá não tem mercado subindo. Então, eu acho que ainda tem, Paty, assim, muita gente me pergunta, Thiago, mas como é que você acredita que vai ser a curva? A curva é em U, é em V, a gente recupera, é em W? Eu sei que, assim, o alfabeto tem muita letra para a gente definir qual que é o impacto da curva. Não dá para saber. O que dá para saber são setores que vão sair mais fortes dessa pandemia. E se o seu business, se o seu negócio não está dentro desses setores, aí é a hora de você repensar os pilares que eu te falei estratégicos. Repensar se você está tendo a transformação digital no momento correto. Repensar se você está inserido no mercado onde o teu cliente entende que aquele teu produto é essencial. Hoje eu conversei, foi muito engraçado, eu conversei de manhã com uma mentorada minha, que ela falou, cara, eu vendo inovação e todos os meus clientes cancelaram meu contrato durante a pandemia. Aí eu parei para pensar e falei assim, mas você vende exatamente o que os clientes precisam durante a pandemia, que é inovação. Por que eles cancelaram o teu contrato? Você parou para pensar? Não é por causa da inovação. O seu produto não está errado. O valor agregado que eles viam no teu produto que está errado. Aí ela parou para pensar, é verdade, é porque eu vendia intraempreendedorismo. Ou seja, eu levava o empreendedorismo, eu fomentava a inovação dentro das empresas. As empresas, de repente, tiveram que fazer grandes demissões, vão mandar todo mundo para casa, eles viram o meu produto como supérfluo nesse momento. Eu falei, mas ele não é, você concorda? Ela falou, realmente não é. Eu falei, intra-inovação é super em alta, porque a gente precisa agora, perdão, a gente precisa que as pessoas que estão em casa, ou as equipes pequenas que ficaram, que elas inovem, entendeu? Você pega o próprio mercado de aviação, gente, estou vendo o pessoal do mercado de aviação aqui extremamente impactado. Esse não teve muito o que fazer, não tem como reinventar. Ah, tá bom, você não vai voar? Então eu vou te mandar de asa delta. Não rola, não tem como, entendeu? Esse é muito impactado. Mas você acha que as pessoas realmente não vão voltar a voar? Você acha que realmente não vai voltar a viajar? Você acha que o turismo vai desaparecer? Vai substituir. Você não vai mais para Dubai, você vai botar um óculos e vai fingir que você está dentro de Dubai? Pessoal, é questão de tempo, mas volta. Aí volta no que eu falei de caixa de longo prazo, entendeu? Esses dias eu vi todo mundo falava que as primeiras profissões que iam ser desrompidas era médico, advogado, lembra disso? Por inteligência artificial, porque você vai chegar com sintoma e o computador vai falar quais são qual é a sua receita, né? Todo mundo, esses eram os gurus de palco dos últimos anos. E a pandemia veio para desconstruir isso. Nunca foi tão importante o atendimento humanizado, uma pessoa do lado de lá que saiba lidar, porque da noite para o dia a gente pode ter uma situação que nem os homens e nem o computador sabem resolver. E aí, mais uma vez, ser humano no centro da crise. Por isso que eu acho que muito vai ser repensado nesse momento, tá, Paty? Não, muito legal. É o que a gente falou também, né? Que quanto mais a gente também aprende, né? E conversa com as outras pessoas, e entende também os desafios dos outros segmentos, às vezes não é o nosso segmento, são insights valiosos, né? São coisas que a gente consegue aplicar na nossa vida, nos nossos negócios. Porque eu acredito também que esse desafio que a gente está vivendo, não é só para os negócios, é para a nossa vida pessoal também, né? Você concorda? Com certeza. Concordo. Por exemplo, você que ficou na pandemia com um bebê pequeno em casa e tudo mais, nossa, né? Cara, eu imagino assim, o quanto você não teve que reinventar a sua rotina de trabalho. Eu sei porque eu te acompanho no Instagram, então eu sei. Sem dormir à noite, porque minha filha resolveu ficar acordando toda noite, das 3 às 5, da 1 às 3. Então,
a gente aqui tá sem dormir 3, Olha, 4 eu entrevistei lá no LinkedIn o CEO da Ipsos Brasil, que é um dos maiores institutos de pesquisa do mundo, e ele trouxe um dado super alarmante, assim, aumentou em 30% o número de pessoas diagnosticadas com ansiedade, com depressão, pessoas que estão comendo além do normal e ganhando peso, obesidade, quase 20%, doenças que antes eram tratadas como mínimas, assim, no quadro de doenças, e começaram a aparecer. Burnout, pessoal, nunca aumentou tanto burnout igual essa pandemia. Por isso que, mais uma vez, eu volto a dizer que, assim, o que a gente está passando é um momento, é um home forced, não é necessariamente um home office, muito vai ser reinventado na experiência de trabalho, mas não quer dizer que a forma como a gente trabalha hoje é a melhor. O horário comercial desapareceu, isso não é bom, né? Tá todo mundo trabalhando mais, não quer dizer que está sendo mais produtivo, está trabalhando mais, muitas vezes, só para fazer menos. Porque você imagina, quem tinha um business de 100, que virou 30, e tem a impressão que está trabalhando triplo, concorda que tem uma coisa errada? Né? Tipo, Com certeza. Não. Cara, a conta não fecha. Não fecha. Então, assim, a gente tem que cuidar das pessoas, a gente precisa voltar a olhar para as pessoas, a gente precisa olhar do bem-estar das pessoas, da qualidade de vida, da qualidade do ambiente de trabalho, da cultura das empresas, dos colegas de equipe, tudo isso tem que existir, não pode desistir, não pode, por exemplo, da noite para o dia, falar que a gente vai ser 100% digital. Não, então, assim, tem muita coisa que sim, vai precisar se digitalizar, mas o ser humano ainda precisa interagir. Esse é o principal, eu acho que, fechamento que eu tenho assim dessa conversa toda, assim, ser humano no centro, né? Tecnologia na direita como ferramenta e cliente na frente como foco. Empresas que têm isso, com certeza, vão sair melhor dessa pandemia, dessa crise toda, comparado com quem está perdido, que não sabe para onde está olhando. Não, arrasou, arrasou. É falar para você fechar com uma mensagem e tudo. Você esperava uma frase de impacto? Passou. Eu não tinha uma frase de impacto, eu vou pensar agora. Não, arrasou. Você falou essa reflexão. E eu acredito muito também que as empresas vão ficar mais humanas, assim, sabe? Elas apoiarem as causas humanitárias, sabe? Eu acho que também as empresas que querem sobreviver, né, a longo prazo e tudo, o consumidor mudou, né? A gente vai ter essa visão de comprar ou de se relacionar com empresas que se preocupam, como você falou, com o ser humano. E aí é se preocupar com causas humanitárias mesmo, né? Como é que eu faço para lucrar e contribuir, né? Não dá mais para a empresa pensar em Olha que interessante, as marcas que estão saindo mais fortes dessa pandemia não deram os seus produtos de graça. A Magazine Luiza cobra por tudo que ela vende. A Ambev cobra a cerveja. Mas por que elas estão saindo fortes? Pelas ações humanitárias, pelo lado social. Exatamente. Entendeu? Então, isso é bacana, é pensar exatamente dessa forma. Por isso que eu voltei, quando eu falei lá do carro elétrico, a mesma coisa. O executivo que quer vender uma coisa para fora, mas dentro de casa ele não faz, pós-pandemia, essa máscara vai cair. Então, a gente precisa da noite para o dia, assim, ser humano no centro, meio ambiente, sustentabilidade, qualidade de vida, para poder entregar o que a gente promete para o cliente e a transformação digital toda desse novo mundo, novo normal. Ninguém gosta de falar novo normal, eu falo novo anormal, né? Porque não consigo... Exatamente, novo normal. Ó, tem um case muito legal, que eu não sei se você fez live ainda, mas você não fez, que eu acho incrível, que você vai amar. Você deve conhecer, é o Rony da Reserva. Ah, o Rony, tá na nossa lista. O Rony, você tem que fazer a live no LinkedIn, porque ele é incrível. O case da Reserva também tá dando um show aí. Rony é top e eu vou cobrar umas camisetas no final da... Cobra. As camisetas são incríveis, a roupa é linda. E essa sacada que ele tem, né? De uma peça de roupa ele doa 5 pratos de comida. É demais, né? É muito legal. Primeiro não, né? Te agradecer de novo de você estar aqui com a gente, contribuindo tanto. Você falou muita coisa legal. Não tem como uma pessoa ter visto essa live e não sair melhor. É impossível. Que bom. Então, super obrigada pela sua contribuição. Paty, obrigado de coração pelo bate-papo. Adorei, como sempre muito bom. Então, olha... Um beijo, a gente se vê. E, pessoal, obrigada de estarem aqui com a gente. Valeu, Paty. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, obrigada.